Oi pessoal, eu sou a Jéssica Leme, esse é o canal Nas Tramas de Clio e o episódio de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre a formação da Europa feudal. Tô aqui ajeitando meu cabelo porque eu tirei a faixinha que tava apertando meu cérebro. Pessoal, sem brincadeiras, né? Vamos começar então. Hoje a nossa aula é sobre a Europa feudal. Vocês vão perceber que eu vou gravar alguns vídeos durante esses dias, muito voltados a conteúdos que são ministrados dentro de sala de aula. Então a gente vai escapar um pouquinho do que é costumeiro aqui do Nas Tramas de Clio fazer, que são abordagens um pouco diferenciadas sobre temas históricos, não necessariamente temas que a gente está trabalhando lá na escola. Então a gente vai entrar nessa onda, né? Assim como eu e a Carolina somos professoras de ensino médio, de ensino fundamental, de cursinho, né? A gente está em todas as frentes. A gente precisa então estar preparando esse material para auxiliar os nossos colegas professores que também estão trabalhando em casa, bem como utilizar com os nossos alunos. Eu peço desculpas para vocês, que vocês percebem que no meu óculos fica aparecendo uma bolinha acesa, né? É a luz que a gente usa para fazer essas filmagens, né? Aquela luz de blogueira. Como eu uso óculos, infelizmente, ela fica aparecendo o tempo todo, né? Eu ainda não descobri como filmar e ela não aparecer, e se eu não ligar essa luz, o vídeo fica muito escuro. Bem, então vamos ao que interessa. Então vamos lá. Qual é o contexto de formação dessa Europa feudal? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é da queda e do fim do Império Romano. Quando o Império Romano rui, né, ou seja, ele se desmonta, se esfacela, usem a palavra que vocês quiserem, né, a população que vivia principalmente em centros urbanos, ela passa a se deslocar para o campo. Então, quando ela se descola, né, dessa comunidade urbana, ela começa a reconfigurar os seus modos de vida agora dentro do campo, né? Então a gente vai ver alguns pontos principais que caracterizam esse primeiro momento da Europa feudal. E nós temos que levar em consideração também que nesse momento nós estamos aprendendo um período histórico denominado como Idade Média. Então vocês que vão estar estudando em casa, vocês vão estar fazendo leitura de livros didáticos, né? Vocês vão ver lá que a Idade Média ela é dividida entre alta e baixa Idade Média. Nós estamos no princípio da Idade Média, então é o período que a gente considera alta, né? Vamos dizer assim, levando em conta a denominação histórica. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu tô dando uma olhadinha no meu caderno aqui, porque como alunos, professores também têm seus resuminhos, né? Então vamos lá. O poder, pessoal, na Idade Média é completamente diferente do que era dentro do Império Romano. Por que isso vai mudar? Quando a gente estudou o Império Romano, a gente lembra lá que a Roma antiga ela teve vários momentos que foram caracterizados por sistemas políticos. O que mais ficou famoso, o que mais se comenta até hoje é a questão dos imperadores. E quando a gente fala do imperador, a gente está falando do poder na mão de um homem, né? Claro que tem toda uma estrutura governamental, mas o nome a ser lembrado é do dito imperador. Quando a gente vai para o período medieval, esse poder se fragmenta. Por que esse poder vai se fragmentar? Porque a sociedade se dilui dentro dos espaços de campo, ou seja, dentro da zona rural. Então nós vamos ter o primeiro estabelecimento, né? Vamos pensar assim, na prática, como que as pessoas vão se organizar? Dentro dos chamados feudos, ou seja, dentro das estruturas que crescem em volta dos castelos. Então, quando a gente vê os filmes, vemos documentários, né? Boa parte de castelos ainda estão lá inteiros na Europa hoje, funcionando como hotéis, entre outras coisas. Então, em volta desse castelo, que era de propriedade do senhor feudal, de propriedade da nobreza, vai se construir desculpa o barulho. Vai se construir toda uma organização social. Então esse poder é fragmentado. Cada senhor feudal em seu castelo vai ser responsável pelo poder político e administrativo daquela região. O que mais que a gente precisa pensar nesse momento? Quem que vai ser o aliado político desse senhor feudal? Nada mais, nada menos do que a igreja. Então, mais um ponto para a gente lembrar da característica da Europa feudal, que é o poder da igreja. Que igreja estamos falando? Igreja cristã católica, né? Quando a gente estuda o Império Romano, a gente vai estudar a ascensão, né, a formação da igreja católica, todo o processo de aceitação, depois o processo de conversão dos imperadores e posteriormente a obrigação em que todos seguissem o catolicismo. Então isso vai cada vez mais crescendo, e quando a gente chega no período da Idade Média, a igreja está em crescimento exponencial, não só como instituição política, mas também como instituição que vai ter todo o controle ideológico da população.
Dentro da Europa feudal, pessoal, o que realmente tinha valor e o que era dado muito valor é em relação à posse de terra. Quem tem terra tem poder. Então, quanto mais terras, mais poderosa era essa instituição, perdão, ou essa pessoa. No caso, a igreja vai acumular muitas terras, assim como os senhores feudais eram donos, às vezes, de mais de uma estrutura de feudo. Além disso, nós precisamos lembrar que dentro dessa sociedade dividida entre senhor feudal, entre igreja e entre o servo e o camponês, nós não temos a chamada mobilidade social, né? A sociedade medieval era uma sociedade estamental, ou seja, enquanto servo, dificilmente ou quase raramente nunca eu ia conseguir sair dessa situação de servo e alçar a situação de um homem nobre ou ao contrário, né? Um nobre se tornaria servo. Isso seria muito difícil acontecer. É uma sociedade em que você nasce numa classe social e provavelmente você vai morrer nela. Dentro da economia feudal, o que a gente precisa se lembrar? Quando a gente falava de Império Romano, eu sempre vou fazer essa ponte para vocês perceberem como as coisas mudaram, né, com o final do Império Romano. Nesse período romano, era costumeiro a questão do comércio, já haviam moedas, muitas trocas comerciais, né? E tudo isso ficou para trás, a gente meio que regrediu enquanto sociedade. Por isso que muitas vezes você vai encontrar em vídeos ou em livros a denominação da Idade Média como Idade das Trevas, está relacionado a isso, a esse atraso, né? A essa regressão no que a gente considera como o desenvolvimento da sociedade. Então, na Idade Média, qual que vai ser a economia? O que vai girar a economia se o comércio não acontece mais porque as pessoas estão isoladas em feudos? O que vai gerar economia é a agricultura. Então, a terra tem valor, a agricultura também vai gerar renda. Claro que nesse primeiro momento da Idade Média, nós ainda não temos moeda, né? Então nós ainda estamos trabalhando num sistema de troca. Então eu troco a minha produção de trigo pela sua de aveia e assim nós vamos seguindo. Não temos ainda moeda, porque nós não temos unidade de medida, nós não temos poder unificado, até tem, mas a representatividade dos reis desse primeiro período, desse primeiro momento, era muito pequena em relação à sua população, porque não havia essa proximidade do monarca, dessa proximidade desse homem político frente à sua população. Então, quem as pessoas reconheciam como o seu superior, a quem deveriam seguir ordens, era o senhor feudal. Então, isso vai mudar com o passar do tempo, no decorrer da Idade Média. Dentro dessa sociedade medieval, então a gente vai sempre pensar o seguinte: quem está no topo dessa sociedade, como a classe social mais favorecida, é a igreja, que vai ser representada pelo clero. Então eu não estou falando apenas de padre, mas sim de padres, bispos, monges, todo mundo que faz parte efetivamente da igreja católica. Logo abaixo, nessa pirâmide social, nós vamos ter a nobreza, que é representada pelos senhores feudais, pelos militares, homens, donos de terra. E logo após nós vamos ter os camponeses, que aí a gente vai ter, dentro dessa faixa dos camponeses, os servos, os artesãos, né? Toda a camada social que realmente sustentava a economia feudal, né? Vamos dizer assim. Outra questão que a gente precisa pensar aqui é a questão entre vassalo e sucerano, né? Lá nos livros de história didático você vai encontrar, por vezes, escrito como acordo feudo-vassálico. Parece estranho, parece complexo, mas não é. O que seria o acordo feudo-vassálico? O vassalo, eu, vou receber do sucerano, dono da terra, né, o senhor feudal, a oportunidade de viver ali nessa terra, de cultivar essa terra, só que em contrapartida, eu devo favores ao sucerano, ou seja, eu devo protegê-lo em questões de invasão, em questões de guerra, eu devo doar boa parte da minha produção agrícola para o sustento do senhor feudal, bem como o sustento da igreja. Então, agora vocês vão prestar bem atenção que eu vou falar para vocês quais as denominações das obrigações do vassalo para com o seu sucerano. Então vamos lá. Primeira obrigação, então, do vassalo para com seu sucerano era chamada corveia. O que seria a corveia? A obrigação de trabalhar 3 dias por semana dentro da terra, ou melhor, especificamente na terra de cultivo do seu sucerano. Então eu, enquanto vassalo, tenho lá um espaço de terra que foi cedido pelo meu sucerano, onde eu vou plantar boa parte da minha alimentação, da minha subsistência. Essa terrinha é minha, essa produção é para o meu sustento e da minha família. Porém, eu devo trabalhar na terra do meu sucerano
para a produção de alimento do feudo, o que vai gerar lucro para esse sucerano 3 vezes por semana. Esse trabalho é chamado corvéia. Nós temos também a talha. O que seria a talha? Do meu espaço de terra, onde eu cultivei aquilo que eu escolhi, um pedaço, ou seja, uma parcela dessa produção deverá ser doada ao sucerano. Então, mesmo dentro da terra desse servo, ele não tinha direito total sobre ela. Ele acabava tendo que produzir e doar boa parte para o seu sucerano. Nós temos também as chamadas banalidades, que era o aluguel para o uso de moinhos de vento, de fornos, né? Aí você vai falar para mim, nossa, mas qual a necessidade de usar isso? Colhi lá um número X de sacas de trigo. Eu preciso transformá-lo em farinha, né? E isso é um trabalho extremamente pesado. Com a modernidade, né, dos grandes moinhos de vento na época, era muito caro construir um moinho de vento, né? Então havia sempre um moinho de vento dentro do feudo, ou até nem tinha dentro do feudo, você tinha que se deslocar até outro feudo que tivesse essa ferramenta, para que você pudesse produzir a sua farinha, entre outras coisas. E para que você usasse isso, você deveria pagar a banalidade. Ah, mas não tinha dinheiro, como é que pagava? Em produto, né? Então é em troca. A farinha que eu produzi lá, uma parte dela ficará para você pelo uso do moinho. Mesma coisa os fornos, né? Por que fornos? Para assar um pão, né? Para deixar as coisas adiantadas já. E também não era fácil construir fornos, né? E a questão do forno já vem a questão da lenha, entre outras coisas. Uma coisa puxa a outra. E nós temos também a situação da chamada mão morta. O que era a mão morta? Era uma maneira em que os suceranos encontravam, né, de lucrar para manter essa terra para o vassalo. Então eu morri. Como os meus filhos vão herdar esse pequeno espaço de terra dentro do feudo que eu conquistei durante a minha vida? Meus filhos terão que pagar a chamada mão morta, ou seja, terão que beneficiar o seu sucerano com algum produto, alguma troca, para que eles possam permanecer nesse espaço. Para a gente finalizar esse vídeo que a princípio já não tinha mesmo a intenção de ser muito longo, é um vídeo bem curto, com explicações bem didáticas, bem escolares mesmo, a gente vai concluir um pouquinho falando sobre a questão da religiosidade dentro desse período da Alta Idade Média, né, da primeira formação ali dos feudos medievais. O que nos interessa nesse momento falar sobre a Igreja Católica? Principalmente sobre o poder ideológico em que a Igreja estava criando, vamos dizer assim, né? Então, hoje, quando a gente vê a religião, quando a gente professa uma religião, é muito diferente do que era na Idade Média. A gente tem que pensar o contexto em que as pessoas estavam vivendo, né? Então, pessoas em situação de isolamento dentro das estruturas de castelos, dos feudos, né? Essas pessoas eram pessoas não letradas, então elas não tinham formação intelectual alguma, né? Essas pessoas não tinham acesso sequer à leitura da Bíblia, que era uma Bíblia em latim, era uma Bíblia que estava só em posse dos sacerdotes, né? Claro que tinha um projeto de poder em relação a isso, sim, mas nós temos que levar em consideração também a dificuldade da produção de livros, né? Nós não tínhamos a prensa ainda nesse momento, então todos os livros eram copiados à mão por monges, o papel não era barato, né? Então não era fácil ter uma larga produção de livros para que esses livros fossem distribuídos à população mesmo, então era muito complicado. As missas, elas eram todas rezadas em latim, né? E os recados dados dentro da missa, eram todos voltados a ratificar, ou seja, a favorecer a estrutura social estabelecida. Ou seja, não havia questionamento sobre o poder do senhor feudal, não havia questionamento sobre o poder da igreja, sobre o poder do monarca, não havia esse tipo de questionamento, porque a igreja sempre acabava associando o poder político à predestinação divina. Então, se o rei é tal, se o senhor feudal é tal, se você nasceu como servo e não como nobre, foi porque Deus quis. Isso é um desejo divino e não cabe a nós questionarmos, né? E realmente as pessoas não questionavam. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é a situação, é o meio em que as pessoas estavam vivendo naquela época, né? Por quê? Nós estávamos saindo do Império Romano. E como que foi a saída do Império Romano? Foi uma saída, como que eu posso dizer, por escolha? Não, né? Foi uma necessidade. Os bárbaros invadiram o Império, ateando fogo, matando, estuprando, né? Enfim, fazendo terror mesmo. Então as pessoas estavam vivendo um período de ainda muito medo. Então a sociedade
do início da Europa medieval é uma sociedade amedrontada, é uma sociedade que busca respostas, né? Então a Igreja Católica vai trazer essas respostas, vai trazer esse alento, né? Então, ao mesmo tempo que ela dá o alento, ela controla socialmente, né, todo mundo. E ideologicamente também, né? Eu gosto sempre de citar nas minhas aulas para os alunos a famosa frase, para quem é cristão católico, né, que a gente ouve até hoje lá na missa: Deus está no meio de nós, né? E Deus tudo vê, ele é onipresente. A questão da onipresença de Deus, ela é muito forte nesse período medieval, porque praticamente tudo é pecado, né? Você está o tempo todo sendo vigiado. Isso é controle social, né? Então eu posso estar aqui agindo de determinada forma, o padre não está me vendo, mas Deus está, né? Então o julgamento pessoal era muito grande. Por isso o poder da igreja, ele vai ser tão forte durante toda a Idade Média. Bem, até a próxima. O próximo vídeo a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre Idade Média, ainda assim nesses moldes bem didáticos para a escola. Até mais!